É isso, versículo 1º, tá? Filipenses capítulo 3, versículo 1º. É isso, amigos. O apóstolo Paulo está dizendo isso à igreja de Filipos. Alegrem-se em Deus. Não me importo de repetir o que já escrevi em cartas anteriores e espero que vocês não se importem de ouvir outra vez. Então, esse versículo aqui, ele me chama a atenção, irmãos, porque esse apóstolo, ele faz a sua primeira viagem missionária, ele vai plantando igrejas, comunidades, onde ele vai passando. E no retorno dele, depois de algum tempo, ele volta para ver como que está esse pessoal, essas igrejas que ele plantou, quando ele estava na ida, né, no caminho de ida. Na volta, ele passa para conversar com essas pessoas. E esse versículo primeiro aqui é um versículo que nós deveríamos dar muita atenção a ele, porque o que ele diz aqui é de muita importância para nós. Ele diz assim: é isso, amigos, alegrem-se em Deus. Não me importo de repetir o que já escrevi em cartas anteriores e espero que vocês não se importem de ouvir outra vez. Porque eu vejo assim, irmãos, isso aqui é um puxãozinho de orelha para nós, isso aqui. Porque tem gente que fala assim, não, mas você já falou nisso, vamos falar outra coisa. E o apóstolo fala assim, olha, eu espero que vocês não se importem de ouvir outra vez. E é sempre isso que eu tenho dito para os irmãos também. Eu espero que vocês não se importem de ouvir 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes a mesma coisa. Porque tem gente que precisa ouvir, irmão. E se a gente não falar, elas não ouvirão. Então, a paciência nossa, ela deve estar sendo exercida o tempo todo. E cada vez que é dito, nós temos a condição de alargarmos a nossa compreensão em cima daquilo que está sendo relatado. Então, é sério isso, é muito sério. Eu não me importo de repetir o que já escrevi em cartas anteriores e espero que vocês não se importem de ouvir outra vez. Antes prevenir que remediar. Portanto, aí vai. Mais uma vez eu vou repetir. Aí vai, tá, irmãos? Vamos lá, mais uma vez estou repetindo aqui para remediar, para prevenir e não para remediar. Versículo seguinte 2, ele fala assim: cuidado com os cães uivadores. Esses religiosos intrometidos que ladram, mas não mordem. Então aqui está um conselho, algo que ele está repetindo para prevenir. Cuidado com os cães uivadores. Esses religiosos intrometidos que ladram, mas não mordem. Eles cultuam a aparência. Bom, isso aqui é um caso para a gente meditar. Então, o que os cães uivadores religiosos intrometidos fazem? Eles cultuam a aparência. Então, isso aqui, meus amados, é algo que ele deve ser exercido e exercitado por todos nós. Onde estiver algum ponto que um culto, seja ele qual for, estiver cultuando aparências, nós temos que ter cuidado. Porque pode ser, ou na verdade os religiosos intrometidos que estão falando, mas não tem nenhuma ação. Todo culto que cultua a aparência é visto aqui pelo apóstolo Paulo como um alerta vermelho, um sinal de cuidado, porque aqueles que cultuam a aparência são cães uivadores, que falam, mas não trazem proveito algum. Tem o culto de aparência, a gente não deve
estar inserido, cultuando segundo as aparências. Eu falo isso para os irmãos porque eu cultuei durante muito tempo como um cão uivador, irmãos. Cultuei mesmo, estou sendo sincero para os irmãos. Eu cultuava a aparência, não a realidade. Então era sempre expectativas, expectativas e mais expectativas e cada vez mais expectativas. Não realidade. Não era aquilo que de fato me arremetia para a realidade. Esses cultos de aparência, eles só servem para quem? Para os cães uivadores, religiosos intrometidos que ladram, mas não mordem. Por isso eu digo que nessas cartas aqui, irmãos, a gente tem que ler, reler e aprender com esses homens aqui o que isso torna para nós relevante, segundo aquilo que é uma revelação de vida, aquilo que de fato vai transformar o nosso viver, aquilo que verdadeiramente vai alterar a nossa consciência em relação a Deus e as coisas de Deus. Eu espero que o que eu estou falando aqui seja assim, algo que de fato os irmãos possam compreender para viver essas revelações, para poder definir o seu viver segundo essas revelações. Então é muito sério quando a gente fala assim, irmãos, olha, toda palavra que eu ouço, se ela gerar em mim uma expectativa, ainda que seja uma expectativa positiva, não necessariamente algo negativo, eu estou falando de um positivo, tá? Ainda que seja positiva essa expectativa, não é o correto. Deus, ele não tem intenção de nos dar uma palavra que gere em nós algo de expectativa, ainda que seja uma expectativa positiva. Toda a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser para nós a natureza de Deus. Então, uma palavra de Deus que não seja o próprio Deus não é uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus que gera uma expectativa e não uma convicção não é uma palavra de Deus. A palavra de Deus é para gerar convicções e não para gerar aparências ou algo que seja expectativas. Por isso o apóstolo fala assim, ó, eu os chamo fanáticos da circuncisão. Esse é o nome que o Paulo deu a eles, tá? Esses que cultuam a aparência, são fanáticos da religião, da circuncisão. Aí ele continua assim, ó, os cristãos verdadeiros. Então, existem cristãos verdadeiros? Existem. Os cristãos verdadeiros são aqueles que o Espírito de Deus orienta para trabalhar no ministério. Agora, o que é essa orientação do Espírito de Deus? Aqui, irmãos, também pode surgir algum ponto de dúvida. Porque para muitas pessoas que vivem esse Deus ilusório, esse Deus místico, eles vão pensar que esse Espírito de Deus é um Espírito que vem do além e força a pessoa, ou manifesta na pessoa e orienta a pessoa. Tá? É um espírito que vem, sei lá, do céu, de algum lugar, um espírito que é uma força, não sei como que a pessoa ela vai imaginar isso aí, mas muitos pensam dessa forma, que é um espírito que está fora do homem, que entra no homem para poder fazer o homem, então, ser orientado naquilo que é o ministério, naquilo que é o trabalho. E eu digo para os irmãos, sem medo de errar, irmãos, que esse Espírito de Deus é o que é o próprio Deus. É esse próprio Deus. Então, o que é uma orientação de Deus? É uma convicção segundo o palavreado, segundo a vontade, segundo a natureza do próprio Deus. Então, esse versículo precisa ser entendido. Que os verdadeiros cristãos são aqueles que entenderam a vontade de Deus,
que entenderam a responsabilidade que nós temos em Deus, são aqueles que respondem segundo a vontade de Deus. Então, eles são orientados no mesmo entendimento de Deus, no mesmo Espírito de Deus. Eles são orientados para trabalhar nesse ministério. Esses são os verdadeiros cristãos, que enchem o ar com louvores a Cristo. Então, onde tem um verdadeiro cristão, irmãos, ali, aquele ambiente, ele é cheio de louvores a Cristo. Sempre essa pessoa está revelando o aroma de Cristo, o perfume de Cristo, os odores de Cristo. É um filho verdadeiro, é um filho de Deus, que entende a natureza do Pai, a vontade do Pai, e revela a partir dessa vontade. Então, ele traz esse Espírito de Deus, ele é orientado por esse mesmo Espírito de Deus, ele é orientado pelo próprio Deus. Mas como que ele recebeu essa orientação, irmão Arlindo? Veio uma força do além e possuiu ele, e ele passou agora a fazer o que essa força do além está obrigando ele a fazer? Não, irmãos. Isso aqui foi uma transformação de entendimento. Ele teve contato com a vontade de Deus, ele aprendeu a vontade de Deus, e agora, por livre e espontânea vontade, ele revela a vontade de Deus. Ele assume essa condição de autonegação do seu eu para poder revelar a vontade de Deus. E aí é dito assim, olha, eles enchem de louvor, eles enchem o ar com louvores a Cristo, como fazemos. Não seríamos capazes dessa tarefa sozinhos. E sabemos disso. Ainda que possamos relacionar o que muitos poderiam definir como credenciais impressionantes, vocês conhecem meu histórico. Nascimento legítimo, circuncidado ao 8º dia, israelita da elite, da tribo de Benjamim, cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus, defensor ardoroso da natureza da minha religião, a ponto de perseguir a igreja, observador meticuloso de tudo que está prescrito no livro da lei de Deus. Então ele coloca aqui as credenciais dele, para mostrar como que ele é, aquilo que ele viveu. O apóstolo Paulo está apresentando aqui a sua forma de vida, o jeito que ele olhava e entendia as coisas. Então ele tinha essas credenciais muito certinho, segundo a religião, segundo o que a lei pedia, segundo o que o livro da lei de Deus orientava. Ele era observador meticuloso. Mas isso tudo é o que Deus quer? Aí, essa vem a pergunta. É isso que Deus quer para nós, irmãos? Que nós sejamos observadores da Bíblia, observadores da letra, observadores das palavras? Não. Não é isso que Deus quer. Você vai ver que o próprio apóstolo vai dizer isso aqui a partir do versículo 7, que ele fala assim, olha, as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, ele também tinha, né, o Paulo, né? Ele fala assim, essas credenciais aí dos religiosos, dos cães uivadores, essas credenciais deles aí, eu rasgo e jogo no lixo. Com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Em primeira mão, tudo mais é insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo
e ser abraçado por ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observação ou na observância de uma lista de regras. Meu Deus, irmãos, olha que coisa transformadora. Que coisa maravilhosa você entender isso aqui, hein? Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Amor lindo, o que isso significa? Isso aqui, irmãos, é o que a gente está tentando passar para os irmãos, ensinar os irmãos. Isso aqui é uma justiça de uma confiança na própria justiça de Deus. Não é, não sou eu confiar naquilo que eu faço, naquilo que é o meu justo, né? Aquilo que é a minha consciência de justo e de injusto. Isso aí é muito inferior, é muito insignificante. Porque o meu certo e o meu errado, meus amados, o teu certo e o teu errado, ele se baseia numa lista de regras. Então, se a pessoa está dentro daquela regra, que você olha para aquela lista, bom, está dentro dessa regra, ela está certa. E se ela estiver fora dessa lista, se ela não cumpre essa lista, ela está errada. Então, essa é a nossa base de justiça, de um certo e de um errado. Só que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo aqui, ele está dizendo aqui que isso tudo é insignificante e inferior. Por quê, irmão Paulo? Porque se eu posso desfrutar aquela que é resultado de confiar em Cristo, aquela justiça que é confiar no resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus, então essa justiça minha, ela se tornou fraca, ela se tornou insignificante, ela se tornou inferior, porque a que vem de Deus é a que é a resposta de uma responsabilidade de um verdadeiro cristão. Isso aqui é que o Espírito de Deus está mostrando para nós, está revelando em nós. Aí ele diz assim no versículo 10: desistir daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente. Será que nós estamos interessados, irmã Cileide, em conhecer Cristo pessoalmente? Ou Cristo só se revelou pessoalmente para aquele povo, naquele tempo, naquela época? Não é, irmãos? Será que nós estamos dispostos a conhecer esse Cristo pessoal, esse Cristo vivo, esse Cristo vida, esse Cristo orgânico? Ele se revela ainda nos dias de hoje, ele se revela ainda através nesses últimos dias, dessa forma, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ou era só para eles naquele tempo? Eu creio que esse Cristo se revela, porque ele se revela a mim o tempo todo. Então, não estou falando de algo que estão me dizendo, irmãos, estou falando de algo que eu vivo. Esse Cristo pessoal, esse Cristo pessoa. Então, quando eu me relaciono com um irmão, eu vejo Cristo naquele irmão, pessoal, um relacionamento pessoal com Cristo. Quando eu me relaciono numa empresa, eu vejo Cristo. Quando eu me relaciono num culto, eu vejo Cristo. Quando eu me relaciono na família, eu vejo Cristo. Então, eu posso conhecer esse Cristo pessoalmente por intermédio das revelações em modo de relacionamentos. Aí ele diz assim: experimentar o poder de sua ressurreição. O que seria experimentar o poder da ressurreição de Cristo? É você ser tomado de um espírito que governe a sua mente e faz você ficar pulando dentro da igreja, dançando e falando umas línguas que nem você entende, nem ninguém entende? Será que é isso? Experimentar o poder da ressurreição de Cristo?
Ou é você poder experimentar o poder da ressurreição de Cristo, é você poder revelar esse Cristo através de você. O que é experimentar esse poder da ressurreição? Esse Cristo, de fato, ressuscitou e ele vive ainda hoje? Se ele vive aonde? No céu, sentado num trono da direita de Deus? Ou ele vive por intermédio de cada um de nós, os que têm aprendido, os que têm revelado esse amor, têm revelado essa misericórdia, têm revelado essa graça, têm revelado essa comunhão? Ou é um Deus que está longe, sentado ali, ressurreto, crido dessa ressurreição, mas que é visto apenas em um livro onde tem regras, normas de conduta, regras para que se viva de maneira A, maneira B, maneira C. Será que é essa revelação, irmãos? Esse poder dessa ressurreição? Se não você externar esse Cristo pessoal, esse Cristo que você o conhece pessoalmente a partir do teu ser, a partir da sua vivência, a partir do seu dia a dia. É o Cristo que você conhece quando vem alguém na tua porta da tua casa, é o Cristo que você conhece quando você vai na casa de alguém. Então, esse Cristo, ele é pessoal, tá, irmãos? É algo que pessoalmente nós podemos conhecer. E isso é orgânico, isso é vida, isso é real. Aí ele diz assim, olha, ser companheiro de seu sofrimento e ir com ele até a morte. Tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Então, vou ler o versículo 10 e 11 de novo, para ficar bem claro aqui, porque agora nós vamos tomar um assunto muito relevante. Ó. Desistir daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente. Experimentar o poder de sua ressurreição, ser companheiro de seu sofrimento e ir com ele até a morte. Tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja que está em Filipos. E se até aqui os irmãos estão compreendendo, eu vou dar sequência, irmãos. Mas se ficou alguma coisa pendente aqui, a gente precisa resolver antes de dar sequência. Porque se nós não entendermos esses primeiros 11 versículos, o 12 em diante não vai fazer sentido. Tem alguma coisa que os irmãos gostariam de perguntar aqui? Para nós que estamos aqui, tá tudo certo. Pode ser que tenha alguém que chegou agora que possa não ter entendido. Exatamente. O irmão Roberto está entendendo? Está chegando agora? Tinha alguma dúvida? Não tem dúvida não, irmão. Estou entendendo sim. Tá claro aí? Tá bem entendido? Tá sim. Excelente Amém. texto, viu, irmão Arlindo? Oi, irmã. Muito bom texto, viu? Não, excelente. Irmão. O que o apóstolo Paulo fala aqui, eu estou estudando esse capítulo aí já faz uns dias, já, umas 2 semanas, eu tenho falado dele. Excelente, irmã. Excelente. Muito bom. Então manda o 12 aí. Pode mandar, irmãos? Pode dar sequência? Sim. Pode. Aí ele fala assim, o apóstolo, olha, não estou dizendo que já alcancei tudo isso. Olha, eu não estou dizendo que eu já alcancei tudo que eu estou falando para vocês, tá, irmãos? Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que já tenho tudo isso, que já o tenho conseguido. Aí eu pergunto para os irmãos, muitas vezes a gente está falando de coisas aqui, irmãos, que a gente sabe que nós vamos alcançar, mas que ainda nem todos alcançaram. Não que a gente já tenha alcançado tudo, mas nós vamos alcançar. Nós estamos prosseguindo para isso. Então, não é que eu já tenha alcançado, já que eu tenha conseguido alcançar. Mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Cristo nos alcançou de uma forma impressionante, tremenda, de uma forma espetacular, extraordinária. Amigos, não me entendam mal. 2 pontos. Não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo
e não vou voltar atrás. É isso aqui que é o assunto-chave que eu queria falar com os irmãos. Olhando para o alvo. Como ele está dizendo aqui, irmãos. Versículo 14, né? Eu estou olhando para o alvo. Estou olhando para o alvo. Isso aqui deveria ser a nossa conduta de vida. Olhar para o alvo. O que é o alvo, irmãos? O que é o alvo? Onde está esse alvo? Mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama. Aqui está o alvo. Para Jesus. Então, eu tenho dito para os irmãos o seguinte, irmãos. Dentro daquilo que é o contexto religioso, nós fomos movidos de expectativas. Dentro do contexto religioso. Estou sendo bem claro aqui para os irmãos, tá, irmão? Dentro do contexto religioso, nós fomos movidos de expectativas. Então, o que a religião fazia? Olha, você está precisando de alguma coisa? Então, você vai fazer o seguinte. Uma campanha de 7 sexta-feira. Aí a pessoa, ela movida dessa expectativa de alcançar aquilo que ela quer, ela começa na primeira sexta-feira, fervorosa, vai ali, faz a sua oração, faz direitinho aquilo que a igreja está mandando, que o pastor está mandando, aquilo que eles falam, a pessoa faz, leva o envelope para casa, coloca a sua melhor oferta, traga a tua oferta na próxima sexta-feira, vem com a roupa branca, vem com o cabelo amarrado, faz tal coisa, e assim você vai obter. Porque esse é o alvo. E aí a pessoa é movida dessas expectativas. E aí ela vem na segunda sexta-feira toda empolgada. Segundo dia da campanha, eu vou alcançar aquilo que eu quero. Movida de expectativa, irmão. E aí, esse segundo culto foi uma bênção. Teve um cantor que veio da cidade tal, que cantou aqui. Eu senti um arrepio na coluna, do alto da nuca até a sola do pé. E eu percebi que Deus estava aqui, porque eu senti alguma coisa diferente. E esse Deus, ele é espetacular, ele é maravilhoso. E agora eu sei que Deus é real, porque agora eu estou sendo movido do misticismo, envolvido pelo misticismo religioso, e agora eu consigo já perceber os demônios ao meu redor, eu sinto quando um demônio passa perto de mim, eu sinto um cheiro diferente, eu sinto uma coisa negra acontecendo e tal, a pessoa começa a ser movida de expectativa, e a expectativa vai gerando ficção científica na mente dela, e ela vai sendo movida de expectativas, e nada de convicções, irmão. Eu estou sendo sincero com vocês aqui, estou falando entre adultos, eu creio que isso aqui não vai ofender ninguém, tá, irmãos? E é isso que acontece com muitas pessoas. A partir das expectativas, a mente da pessoa começa a criar uma ilusão a respeito de Deus e das coisas espirituais. E ela começa a viver essas ilusões, desses misticismos que acontecem, desses eu acho, né, quem sabe aconteça, desses talvez seja, quem sabe será, e assim as expectativas vão sendo cada vez mais alimentadas. Na terceira sexta-feira, será que vai ser hoje, irmã Cileide, que vai acontecer? Terceira sexta-feira, em metade da campanha estou chegando, são 7, eu já estou na terceira. Aí chega a terceira, vem um pregador de fora, e ele fala, e aí a pessoa se derrama diante daquilo que está sendo dito, naquela pregação, e chora, e fica toda emotiva, e gera mais expectativa, e cada vez mais expectativa, e vai se alimentando dessas expectativas. Enfim, irmão, chega na última sexta-feira, não acontece nada. E aí? Bom, se não aconteceu, foi porque eu não tive fé o suficiente, né? Porque expectativa bastante eu tive para que acontecesse. E aí ela pensa que essa expectativa é a fé que ela precisava. Só que se você colocar uma certeza numa expectativa, isso não pode ser uma fé, irmão.
A fé só existe em cima de uma convicção e não de uma expectativa. Tá? Então, toda fé em cima de expectativa não é fé. Toda fé em cima de uma convicção é fé. Por que Jesus falou para Pedro 2 vezes, homem de pouca fé, de pequena fé? Por causa que eles tinham expectativas a respeito de Cristo. Eles não tinham convicção a respeito de Cristo. Então, se eu estou num barco, o barco está sendo movimentado por uma tempestade e Cristo está ali dentro do barco, mas está dormindo, e eu tenho expectativa que ele acorde para poder parar com a tempestade. Todo mundo estava movido. Olha, será que ele não vai acordar? Será que ele... Ah, meu Deus do céu! Será que ele não vai acordar? Alguém tem que acordar esse homem. Olha, nós vamos morrer aqui. Olha a expectativa. Somos gerados de expectativa. E vamos fazer uns louvores altos aqui. Vamos gritar. Quem sabe ele escuta, não é? E aí são essas expectativas. Eles tinham essas expectativas. Quando Jesus levanta, ele para tudo e fala assim: cadê aquele povo que é movido de convicção? Hã? Cadê o povo que é movido pela realidade, pela convicção? Vocês são pessoas de pouca fé ou de pequena fé. Então é dito assim, irmãos, ó, abrindo o coração para vocês, irmãos, para que vocês entendam, os ouvintes aí do canal, quem assiste o vídeo, aprenda que nosso Deus não nos traz nenhum tipo de palavra para gerar para nós expectativas, mas toda palavra que Deus é para nos mover de convicções, de realidade. Não estou dizendo que tenha alcançado tudo isso, que tenha tudo isso, diz o apóstolo Paulo, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Será que esse Cristo, pessoalmente, aqui me alcançou dessa forma? Você foi alcançado mesmo dessa forma? Você entendeu dessa forma o quanto você foi alcançado por Cristo? Amigos, não me entendam mal. Não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não volto e não vou voltar atrás. Então, essa aqui deveria ser a nossa forma de vida, irmãos. Olhando para o alvo, para Jesus, sempre Jesus é o nosso alvo, ele é o nosso fiel. Todas as vezes que eu preciso de uma orientação de Deus, eu tenho que olhar para Cristo, para Jesus ou Cristo, a forma com que ele viveu, a forma com que ele revelou, é a forma que eu devo viver, é a forma que eu devo revelar. Então, o Cristo, ele se tornou para mim um Salvador. Ele não é o Salvador de mim, mas ele é para mim um Salvador. Então, ele não veio salvar as minhas expectativas, ele não veio para consertar os meus erros, não. Ele veio para me mostrar o que é uma pessoa salva. E a partir dali, na revelação de quem é uma pessoa salva, ele fala: você é igual a mim. Então, seja como eu sou. E aí, você vai, a partir daí, você começa a revelar essa salvação. Versículo 15 fala assim, olha: assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo, tá? Você se interessa em tudo que Deus tem para você? Ou algumas coisas de Deus já tá bom? Eu quero tudo que Deus tem para mim, irmãos. Tudo que Deus tem para mim, eu quero. Eu não quero deixar passar algo que Deus tem para mim e por minha negligência eu deixo passar. Então é dito assim, olha, os interessados em tudo que Deus tem para nós. Então tem aqueles que não são interessados, irmão Arlindo. Segundo aqui a palavra, existem aqueles que não têm interesse nenhum naquilo que Deus tem para nós. Mas tem aqueles que são interessados. Então, os que são interessados, eles devem se manter focados no alvo. Quem que é o alvo? Cristo. O que é estar focado no alvo, irmãos? Você está focado naquilo que é o ensinamento de Cristo. Isso é estar focado no alvo, tá? Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso total,
Deus vai clarear a vista embaraçada de vocês. Se eu tenho alguma coisa em mente, irmãos, que não seja um compromisso total, então não é um compromisso com Deus. Porque o que vem de Deus é o 100%. Se eu sou um crente dízimo, um crente 10%, um crente 10% tem compromisso total com Deus? Não. Ele só tem 10% de compromisso com Deus. Então, esse está focado no alvo? Não, não está, irmãos. Esse está interessado em tudo que de Deus, em tudo que Deus tem para ele? Também não. Por quê? Porque a consciência dele, o entendimento dele é de uma pessoa 10%. Então, uma pessoa que tem esse tipo de consciência, ele é 10% marido, ele é 10% pai, ele é 10% companheiro, ele é 10% amigo, ele é 10% trabalhador, ele é 10% responsável. Por quê? Porque a consciência dele é sempre 10%. O que Deus tem para mim, eu quero tudo, irmãos. Eu quero 100%. Para que eu possa ser um filho o quê? 100%. Para que eu possa revelar um Deus o quê? 100%. Então, quando eu vivia esse fragmento. Então, eu era 10% da minha esposa, 10% para minha mãe, 10% para o meu pai. Então, eu não era nada para ninguém. 30% do meu tempo era para minha casa, 30% era para a igreja, 30% era para descansar, e assim, o meu 100% era totalmente fragmentado. Até que eu entendi que eu tinha que ser uma pessoa 100% em tudo. Então, tratar a minha esposa 100% do ardendo para ela. Tratar com Deus 100% de estudo, 100% buscando a compreensão. Não é 10%, ou 20%, ou 30%. Tudo que eu ia fazer, 100% aplicado naquilo ali. Focado para revelar um Cristo. Para revelar, de fato, um Filho de Deus. Aí, comecei a compreender o que era transformação. Uma pessoa não pode ser 10%, 30%, 40%, 50%. Ela tem que ser o quê? 100%. Se você foi uma pessoa que se fragmentou na sua vida, olha para o alvo agora. Entenda o foco. Você tem que ser 100%. Os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter o quê? Focados no alvo. Temos que ser 100% em tudo que nós formos fazer, irmãos. Tudo. Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso total, se não for um compromisso total, Deus ele vai clarear a vista embaraçada de vocês. Vocês estão com as vistas embaraçadas, vocês não estão compreendendo quem vocês são. E vocês vão enxergar. Quando Deus clarear, vocês vão enxergar. Agora que estamos no caminho certo, qual que é o caminho certo? O alvo é Cristo e nós temos que ser 100% focado em Cristo. Agora que estamos no caminho certo, devemos permanecer neste caminho. Amigos, fiquem firmes comigo. Observem os que correm a mesma carreira e prosseguem para o mesmo alvo. Então, tem que observar, irmãos. Vocês correm comigo? Corremos comigo. Estamos todos correndo juntos? Estamos todos correndo juntos. Todos estão indo no foco do mesmo alvo? Todos estamos indo para o foco do mesmo alvo. Aí ele diz assim, muita gente está tomando outros caminhos. Isso é notório, né, irmão? Todo mundo está vendo isso, né? Escolhendo outros alvos e tentando levar vocês com eles. Isso aqui acontecia lá e acontece até hoje, nos dias de hoje, tá? Já adverti vocês várias vezes desse perigo. Infelizmente, preciso fazê-lo de novo. Tudo que eles querem é um caminho fácil. Eles odeiam a cruz de Cristo. Então, a primeira coisa que esses cães aí, uivadores, fazem, irmãos, é escolher um caminho fácil e odiar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo nunca foi para que eu crucificasse o outro. Então a pessoa assim, olha, para que eu possa ser bem-sucedido,
vamos crucificar aquele que nos atrapalha. Nunca foi para isso, irmãos. A cruz de Cristo, ela é para mim. É para eu me crucificar em favor do outro. Mas aí, quem ama esse tipo de entendimento? Você acha que cão guloso, que cão uivador ama esse tipo de entendimento, irmão? De se crucificar em favor do outro? Tem muita gente que, para não morrer, está matando. Muita gente, para não sofrer, está fazendo o outro sofrer. E é assim que é o estilo de vida dessas pessoas. Mas eles odeiam a cruz de Cristo. Mas o caminho fácil é um beco sem saída. Os que vivem assim transformam o próprio estômago em seu Deus. Todas as vezes que eu crucifico para não ser crucificado, eu estou fazendo do meu estômago o meu Deus com letra minúscula, irmão. Seus arrotos são seus louvores. Ele só consegue pensar no próprio apetite. São pessoas que vivem para si mesmas. Eles só pensam em si mesmos. Eles vivem para o próprio apetite. Mas a vida que temos é muito melhor. Somos cidadãos dos altos céus. Isso aqui é uma consciência, tá, irmãos? Esperamos a vinda do Senhor. Na época lá eles estavam antes do ano 70, eles estavam aguardando ainda essa vinda. Hoje eu creio que Jesus já voltou e que espiritualmente ele tem se revelado a todos nós. Eles estão aguardando essa vinda do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que transformará. Então preste atenção, essa vinda transformará nosso corpo terrestre em corpo glorioso como o dele. Ele nos fará belos e perfeitos com o mesmo poder que deixa tudo como deve ser em toda parte. Então, isso aqui, irmãos, é uma transformação que nós devemos atentar para o lado real dessa transformação. Tem muita gente que acha que essa transformação é para pegar um corpo de carne e transformar num corpo glorioso, mas no sentido literal. Isso aqui, para mim, o irmão Arlindo aqui, essa transformação desse corpo terrestre aqui, esse corpo que é uma natureza terrestre, é você entender que você está sendo transformado em uma natureza de revelação divina, uma natureza de revelação espiritual. Então, esse corpo que depois da vinda de Cristo está sendo transformado como ele foi transformado. E ele nos fará belos. Eu creio que isso aqui já aconteceu. Nós já somos belos. Já expliquei para os irmãos a diferença de bonito e de belo. O bonito revela formas. O bonito revela, vamos colocar assim, expressões geométricas, ou formas geométricas, né? Ah, o fulano é bonito, olha o corpo dele que bonito e tal. Mas Cristo não nos transformou em bonitos. Ele nos transformou em belos e perfeitos. O belo revela intensidade de luz, irmãos, intensidade de espírito, intensidade de conhecimento, intensidade de amor, intensidade de Deus. Então, por isso ele nos transformou em belos e perfeitos, com o mesmo poder que deixa tudo como deve ser. O mesmo poder que deixa tudo como deve ser, nós fomos transformados. E em toda parte, tanto aqui na Judéia, como na Galileia, Samaria, confins da terra, Brasil, América Central, América do Sul, em toda parte, Jesus está transformando os belos e perfeitos, tá, irmãos? É assim que eu creio, é assim que eu queria passar para os irmãos. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my
my Savior. Speak